Presta só, minha gente, foi lá no Vergel do Lago. Gente, 2 crianças foram encontradas perdidas em uma praça desse bairro. Aí uma moradora encontrou essas 2 crianças e levou para casa para tomar banho. O Conselho Tutelar foi acionado por essa moradora para saber, quem deixou essas crianças, se elas estavam perdidas, afinal, o que aconteceu com os pais. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa história é o Neto Mota. Ele tem mais informações. Ô, Neto, esses pais, eles já foram localizados? O que está dizendo o Conselho Tutelar a essa hora? Oi, Bia, mais uma vez boa noite para você, boa noite para todo mundo. Uma história que mobilizou aqui o bairro do Vergel, na parte baixa de Maceió e mais precisamente o Conselho Tutelar da região 2. Isso porque vários moradores aqui do bairro acabaram relatando aos conselheiros que 2 crianças pequenas estavam perdidas em uma das praças, na verdade na praça conhecida como a Praça da Guarda Municipal. Aí começou aquela força-tarefa para tentar encontrar esses pais. Resultado, as crianças foram levadas ao Conselho Tutelar. Mais cedo, inclusive, o Fique Alerta fez uma reportagem para fazer um reforço para esses pais e tentar encontrar a história, o que tinha por trás dessas crianças perdidas. Felizmente, o Conselho Tutelar soube tudo, conseguiu entrar em contato com a família das crianças e por isso eu vou conversar agora com a Valmênia Santos, que é a conselheira tutelar aqui da região 2 e vai nos detalhar. Valmênia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cidade Alerta Alagoas. Como foi que esse caso chegou ao conselho e o que vocês conseguiram apurar até agora? Boa noite, nós recebemos esse caso por volta das 9 horas da manhã. Mas, segundo a moradora que encontrou essas 2 crianças, foi por volta de 7h40 a 8 horas da manhã. Então, 1 hora após de ser encontrada, nós recebemos o pessoal da base comunitária com essa moradora informando que essas crianças estavam perdidas na Praça da Guarda Municipal. E aí começamos a mobilizar, começamos a colocar nos grupos da polícia, nos grupos do Conselho Tutelar e acionamos vocês, da imprensa, para poder estar dando esse suporte, porque a gente achou assim, as crianças bem cuidadas, não vimos marcas no corpo, não vimos situação de maus tratos e ficamos preocupados por conta dessa situação. Então a gente pensou, será que foram abandonadas? Porque estavam com a caixinha de isopor e dentro dessa caixinha tinha saquinho de flauta. Então será que estavam no trabalho infantil junto com o responsável? Então surgiu várias situações. Mas aí quando nós conseguimos vincular através de vocês a imagem das crianças, começou a chegar informações que essas crianças de fato são bem tratadas. E aí o que foi que aconteceu? O que nós apuramos conversando com os familiares e moradores da comunidade. Depois que passou a matéria através do Fique Alerta. Apuramos que a mãe estava em trabalho de parto e na madrugada teve que ser levada para a maternidade e o pai foi acompanhando e deixou com um tio. O tio, segundo ele, muito cansado, dormiu e as crianças conseguiram abrir a porta e saíram. Quando ele acordou, que viu que as crianças não estavam, começou a pedir ajuda, ligar para um, ligar para outro e começou a pedir realmente esse suporte. E foi quando, de fato, o pessoal da comunidade as imagens da criança já estavam circulando e disse, olha, os seus filhos e seu sobrinho e seu sobrinho está no Conselho Tutelar da região 2. Aí entraram em contato conosco. Valmênia, o que é que acontece nesse caso? Ainda bem que teve um desfecho, um final feliz, entre aspas, mas os pais chegam a ser punidos, os pais ou o tio que era o responsável ali naquele cenário, pelo fato das crianças terem fugido do local? Em relação à questão da orientação, por quê? De fato, teve um final feliz, mas poderia ter acontecido de outra pessoa que não tivesse essa responsabilidade, ter pego essas crianças, ter feito uma maldade. Então, assim, houve tempo para isso. Nós temos um caso, que é o caso da Maria Clara aqui na comunidade, que sumiu e até hoje nunca foi encontrada. Então, assim, essa questão dos cuidados é muito importante. Nós observamos que realmente os pais não tiveram culpa, porque as crianças não estavam sob a responsabilidade deles no momento. Confirmamos que realmente a mãe teve bebê, está na maternidade,
maternidade. E aí, em relação ao tio, nós orientamos, perguntamos se ele tomava remédio para dormir. Ele disse não, foi porque realmente todos nós passamos a madrugada acordada, e foi o cansaço mesmo. Então, cada caso é um caso. Esse caso teve um final feliz, mas nós já tivemos outros casos de criança que foram encontradas também na mesma situação, foi para o abrigo e já foi adotada, já passou pelo processo, inclusive foi adotada. Então, cada caso é um caso. Nesse caso, o colegiado decidiu de entregar ao pai, mediante termo de responsabilidade, mediante encaminhamento, mas nós temos que dar um alerta. Gente, todo cuidado é pouco. As nossas crianças precisam desse olhar, desse cuidado diferenciado. Nós estamos falando de duas crianças, uma de 3 e uma de 4 anos, são muito pequenos. A gente não sabe como eles conseguiram atravessar a pista. Agora, que a praça fica próxima à residência dessas crianças, muito próxima mesmo. Valmenia, e quais os crimes contra o Estatuto da Criança e do Adolescente que esses pais ou responsáveis podem responder em casos mais graves? Por exemplo, se essas crianças não tivessem voltado para casa vivas? Aí é triste, né? Assim, aí responderia pelo abandono de incapaz, né? Pela irresponsabilidade. E se também esse pai e essa mãe não estivessem nessa situação peculiar, nessa situação diferenciada, que realmente foi comprovada, a gente teria que dar advertência e fazer os encaminhamentos para o Ministério Público, para a vara da infância da criança e para a vara da infância, né? Da criança e do adolescente. Então, assim, cada caso é um caso. Nesse caso, tivemos um final feliz. Agora, sabemos que quem deixa as crianças sem esse cuidado, sem essa proteção, responde por abandono de incapaz. Nesse caso, eles não vão responder por abandono de incapaz, porque comprovaram a história. E o pessoal da comunidade falaram que são crianças que são muito bem cuidadas. Inclusive, a mãe nem sabe do que está acontecendo, porque ela está internada. Valmenia, para a gente encerrar, quais são os contatos do Conselho Tutelar para, em casos como esse, a população vê de repente uma criança solta na rua, ligar para o Conselho e o Conselho apurar? Aqui na nossa região, nós somos em 5 conselheiros, quer dizer, em todas as regiões. Nós temos 10 conselhos tutelares em Maceió. Então, assim, na nossa região, o número para contato é 8882-8277 e também temos o Disque 100. Que é um mecanismo que, se você quiser fazer uma denúncia anônima de alguma situação de negligência, abandono, maus tratos, abuso, pode ligar também para o Disque 100. E também pode ligar para o 190, que o 190 passa a demanda para o Conselho Tutelar. Muito obrigado pelas informações. Beatriz Lacerda, volto para você. Neto Mota, eu estou aqui prestando atenção nessa história, eu estou aqui impressionada realmente com o desfecho, né? Com a justificativa para essas crianças estarem sozinhas na rua. Veja, 3 e 4 anos, né? Como a Valmenia explicou, elas saíram sozinhas porque o tio que tomava conta não prestou atenção, não percebeu, enquanto a mãe deles está dando à luz na maternidade. Então, graças a Deus, estão salvas, já foram devolvidas à família e ficou aí o pedido de atenção, né, do Conselho Tutelar, que, aliás, faz um trabalho importantíssimo em todo o Brasil, fez o levantamento do caso e chegou à conclusão de que não houve realmente qualquer abandono, de que houve sim uma falta de atenção, né, e que alguma coisa pior podia ter acontecido, né? Um acidente, elas estavam na rua, mas todo mundo viu que eram bem tratadas, né? Tinha uma boa aparência e logo, logo a família ia aparecer. Isso também com a colaboração, né, Neto, da sociedade, as pessoas que ligaram, depois que viram a reportagem aqui no Fique Alerta, dizendo, olha, eu conheço, é filha de fulano, de Beltrano. E aí, rapidamente, no mesmo dia, elas já estão com a família, ainda bem. E você que tem criança em casa, presta atenção, né? Porque nunca se sabe, como diz aquela história, criança cega um. Graças a Deus, esse final foi feliz. Até já, Neto, até daqui a pouco com outras informações.